podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. As doenças crónicas são, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, doenças de longa duração e de progressão geralmente lenta. Serem crónicas significa que ainda não têm cura. Podem ter tratamento, claro, o que nos permite viver com elas. Apesar de serem mais frequentes nos adultos, as doenças crónicas também afetam as crianças. Algumas, infelizmente cada vez mais, são mesmo exclusivas dos mais pequenos. Muitas são extremamente raras e fazem do seu diagnóstico um desafio especialmente difícil para os pediatras. O pediatra responde. O que é que o meu filho tem? Esta é provavelmente uma das perguntas que os pais mais fazem aos médicos antes de se darem conta de que há um nome clínico e provavelmente um tratamento ou uma intervenção para aquilo porque está a passar o seu filho há tanto tempo e sem fim à vista. O diagnóstico pode demorar muito tempo e ser desesperante, mas é possível chegar à resposta certa, não é verdade, Dr. João Farela Neves? É claro que é. Bom, João Farela Neves dirige o Departamento de Pediatria do Hospital da Luz Lisboa e dedica-se a uma área ultra especializada da pediatria. Está de novo no podcast do Hospital da Luz. Bem-vindo, João. Obrigado, Graça. Na sua consulta de especialidade acompanha muitas crianças com doenças raras, por isso conhece bem os nossos outros dois convidados. Olá, Sofia. Olá, Gonçalo. Olá, boa tarde. Sofia é mãe do Salvador, tem 5 anos. Tem 6. Já tem 6, peço desculpa, então. O Salvador tem 6 anos, então, foi diagnosticado com uma forma rara de imunodeficiência congénita, depois de muitas idas à urgência, de alguns internamentos, ter ouvido muitos médicos e ter dito a todos eles que o seu filho estava sempre doente sem saber porquê. Creio que é isto, não é? Não é, Sofia? É isso mesmo. Já vamos ouvir a sua história. Obrigada por ter aceitado partilhá-la connosco. Obrigada, eu. E Gonçalo é também pai do Santiago, que tem 3 anos. Acertei na idade. Acertou. Igualmente com uma forma rara e grave de imunodeficiência primária, que após uma jornada turbulenta até ao diagnóstico, teve que, em plena pandemia, viajar com o filho até a Itália para fazer um transplante de medula salva-vidas. É isto. Exatamente. Muito obrigada, Gonçalo, por aceitar vir aqui contar-nos a sua experiência como pai. Muito obrigado. Bem-vindos ao podcast do Hospital da Luz. Obrigado. João, começamos por si. A saúde infantil melhorou muito nas últimas décadas. O acesso aos cuidados de saúde, a alimentação mais equilibrada, a maior instrução das famílias, tudo isso contribuiu para que as nossas crianças vivam melhor e sejam mais saudáveis, claro. Mas a sociedade moderna trouxe também consigo outras realidades bem diferentes. As crianças mais protegidas, menos sujeitas às agressões do meio ambiente. Tudo isto, se calhar, abriu as portas para novas doenças. Como é que isso se traduz na realidade da sua vida clínica nos dias de hoje? É verdade. Nós podemos estar aqui agora 2 horas a falar só sobre esta introdução. Pois, meu Deus, sim. Mas temos a Sofia e o Gonçalo para ouvir também. Isso. Mas, portanto, aqui na prática, isso é tudo verdade. Há aqui 2 questões que são muito importantes e que se cruzam. Uma é a diminuição brutal da mortalidade infantil que se deu nos últimos 30, 40 anos e que neste momento é das maiores, das mais reduzidas da Europa. Nós neste momento temos uma mortalidade infantil inferior ao Reino Unido, por exemplo, inferior à França. E, portanto, isso é uma coisa que nos orgulha muito. Sim, é um dos grandes ganhos em saúde que nós temos das últimas décadas. E, portanto, isso, por um lado, fez aumentar o número o pool de crianças saudáveis que nós temos. Com isso e com a evolução dos cuidados e com a capacidade dos cuidados das famílias, começámos a ter uma série de novas doenças ou de novos acontecimentos nas vidas das crianças que fazem com que eles de facto tenham algumas doenças em maior quantidade do que havia antes. Fala-se muitas alergias, às vezes autoimunes, pela não exposição a uma série de micro-organismos, de antibióticos, de sujeiras e de coisas do dia-a-dia. Isso é um dos pontos. Por outro lado, temos que, ao passarmos a ter menos doenças normais, digamos assim, ou seja, deixamos de ter todos os acidentes que tínhamos antes, não é? Todos os acidentes de viação que tínhamos antes, deixamos de ter as doenças infecciosas que nos matavam, e todos nós pediatras que já trabalhamos assim há alguns anos, ainda vivemos muito esse drama da doença infecciosa que mata, e neste momento isso tornou-se a raridade. E felizmente nós vamos tendo, todos os anos acontece, isso pode acontecer, mas à medida que isso deixou de ser um problema, felizmente, passou a haver possibilidade de nos preocuparmos com outras coisas que as atingem, não é? Nomeadamente as doenças crónicas e as doenças raras. Com outras raridades, diria. Isso mesmo. E, portanto,
Nós, neste momento, temos, de facto, uma capacidade de intervenção neste tipo de crianças que não tínhamos há uns anos. Mas quando fala de doenças graves e raras, está a falar do quê? Que doenças são estas? As doenças raras, por definição, são doenças que atingem menos de 1 para 2 mil crianças. Há mais de 7 mil doenças raras identificadas. De crianças? De crianças e adultos, obviamente, sim. mas a grande maioria delas aparece ou manifesta-se inicialmente em idade pediátrica. Delas, a grande maioria são genéticas, e depois temos outras não genéticas que podem aparecer de todas as maneiras e feitios, não é? Podem ser neurológicas, podem ser digestivas, podem abranger vários órgãos e sistemas, portanto depende muito de que doença rara é que estamos a falar. Há uma ideia que nós já falámos aqui na introdução, que é a da jornada até ao diagnóstico. Há uma média em que nós podemos dizer que é do tempo do diagnóstico destas doenças raras? Eu acho que não, porque pela raridade das doenças raras depende muito de quando é que a pessoa, ou neste caso os pais, chegam a quem lhes vai conseguir fazer o diagnóstico, não é? Portanto, isso pode ser 2 dias ou 5 dias, ou podem ser uma jornada de vários anos, depende muito. E durante a gravidez é possível também fazer alguns diagnósticos desse tipo de doenças? Sim, cada vez mais possível. O que nós tentamos agora, e felizmente temos caminhado muito para esse sentido, é que nós consigamos diagnosticar numa criança uma doença e que depois possamos, nas gravidezes seguintes, serem programadas com segurança e conseguirmos oferecer a estas famílias o diagnóstico pré-natal adequado. Diria que ainda é difícil, em muitos casos, fazer diagnósticos deste tipo durante a gravidez, não é? Mas pode acontecer, claro que sim. Conseguimos dar a resposta a estas situações no nosso país? Já temos essa capacidade? Conseguimos. O que é que nós temos para oferecer a pais que passam por estas situações complicadas? Nós conseguimos. Aqui uma questão que é... nós com as doenças raras há um preconceito médico muito grande. Eu não sei se a Graça já ouviu, mas há um ditado da medicina que diz muito: uma coisa frequente numa doença rara é sempre mais frequente do que uma manifestação rara de uma doença frequente. E, portanto, há um preconceito muito grande na educação médica e depois ao longo da vida dos serviços e da dinâmica dos serviços. Quem pensa fora da caixa é muito tido como aquele que anda sempre à procura da zebra em vez de ver onde é que estão os cavalos. E isso faz com que toda esta dinâmica seja muito perturbada. Ou seja, o que eu acho que deve acontecer, e é aquilo que eu tento muito fomentar no meu serviço e é aquilo que eu tentei fomentar nos últimos anos à medida que fui encontrando pessoas, é que há um princípio básico na medicina que é: nós só diagnosticamos o que conhecemos. E só conhecemos aquilo que estudamos e aquilo que procuramos. E, portanto, quando nós conseguimos, de facto, ter uma formação e um serviço que pensa paralelamente nas coisas, nós conseguimos identificar as doenças. Quando conseguimos identificar as doenças, conseguimos ajudar as famílias. Portanto, aqui, como são problemas de saúde que muitas vezes são de facto graves, Pois eu ia lhe perguntar como é que compatibiliza isso com esta raridade, porque na verdade é preciso ser ultra especialista, como eu apresentei, na verdade. Sim, mas eu não acho que seja preciso ser ultra especialista para as conhecer e para conseguir saber quando é que se tem que pensar nelas. Depois, para fazer, se calhar, o diagnóstico A ou o diagnóstico B na criança X ou Y, talvez sim, mas para as reconhecer não devia ser. E isso é por isso que as associações de pais fazem muito aquelas campanhas de awareness, de alerta, que é exatamente isso, é reconhecer. Não nos obriga a pedir muitos exames, não nos obriga a gastar muito dinheiro, obriga-nos a ter um raciocínio que dentro das listas de hipóteses estão aquelas e que depois, se nós achamos que talvez seja, então referenciar para quem consegue fazê-lo. Porque depois o acompanhamento das famílias pode ser muito difícil, não é? E dependendo do tipo de doença que estamos a falar, pode ser mais fácil ou mais difícil, pode ser preciso algumas particularidades que de facto fazem com que a qualidade de vida, especialmente nos momentos pós-diagnóstico, possa ser difícil, não é? Como vamos poder falar um bocadinho mais à frente. Mas de maneira geral nós conseguimos dar uma resposta boa em termos de suporte àquelas crianças, permitir que elas atinjam o seu full potential, o seu total potencial,
e acompanhar as famílias para isso. Já percebemos que há é preciso conhecimento, é preciso atenção, é preciso pensar um bocadinho fora da caixa para, enfim, tudo isso faz parte da chave de sucesso, mas não só. O que é preciso mais? Uma equipa multidisciplinar que funcione, uma boa interação e uma boa ligação entre o clínico e a família. Carson, o que acontece é que neste momento a medicina... Estamos a falar de doenças raras, de coisas que obviamente são só com esse nome já assustam, não é? Já são de repente um tsunami na vida das pessoas. Há aqui 2 pontos que são importantes. O primeiro é a medicina, de uma forma geral, e a pediatria em particular, tornou-se hipersegmentada. E, portanto, cada pessoa sabe muito, muito, muito a sua área. Portanto, há uma pessoa que sabe muito e tudo sobre doenças metabólicas, outra que sabe tudo sobre neurociências primárias, outra que sabe tudo sobre nefrologia. E, portanto, eu acho que o primeiro ponto e o mais importante de todos é a multidisciplinaridade e, acima de tudo, as pessoas conversarem, terem momentos para conversar. Ou seja, é muito, muito importante continuar a haver contactos informais entre as diferentes pessoas para conversarem, para discutir doentes, para conseguirem ouvir outras opiniões, não ter medo de ouvir outras opiniões e, acima de tudo, partilhar experiências, porque quando nós partilhamos experiências estamos a partilhar conhecimento, portanto isso é muito importante. E por outro lado, que é o segundo ponto que eu queria referir, é ouvir os pais. E ouvir os pais é muito importante, porque os pais normalmente têm a razão. E há muito aquele conceito que os pais são muito preocupados, são demasiado preocupados e que... às vezes mas os pais normalmente têm razão. E aqui nestas 2 histórias que nós daqui a pouquinho falamos, isto era por demais evidente. Era, se as pessoas tivessem parado para pensar e, acima de tudo, para ouvir os pais, se calhar tínhamos conseguido fazer melhor mais cedo e conseguir integrar estas famílias de uma forma diferente. Portanto, eu acho que isso são as 2 partes mais importantes. É multidisciplinaridade, tempos para as pessoas discutirem doentes, conversarem sobre casos que tenham e depois ouvir as famílias e, acima de tudo, integrar as famílias naquilo que se está a fazer, porque eles são muito úteis. Eu ia-lhe perguntar como é que conheceu a Sofia e o Gonçalo e o que é que os filhos de ambos, enfim, o filho da Sofia e do Gonçalo, os filhos têm de importante para esta conversa que nós estamos a ter hoje. Eu acho que são excelentes exemplos do que é uma doença rara, do que o diagnóstico, como o diagnóstico pode mudar a vida de famílias e das crianças. E, portanto, eu acho que vocês vão perceber que, de facto, eles ilustram bem isso. O Santiago tem uma... Santiago, somos 2. O Santiago e o Salvador. São similares. O Santiago, filho do Gonçalo. Isso mesmo, Santiago, filho do Gonçalo, tem uma deficiência de mevalonate quinase, é uma doença ultra rara que tem uma forma muito, muito grave de apresentação e que, na prática, existem 5, neste momento 5, não é? O Gonçalo já sabe isto melhor do que eu, 5 doentes que sobreviveram a esta doença no mundo. Estamos a falar em Portugal, estamos a falar no mundo. 5 doentes no mundo sobreviveram a esta doença, dos quais ele é um deles e, portanto, com uma apresentação muito, muito grave, que nos deu muito, muito trabalho e que é um prazer enorme poder estar aqui hoje a falar desta história e que vamos ver. Imagino que sim. Do Salvador. O Salvador, o filho da Sofia. O filho da Sofia. Conhecemos-nos um bocadinho mais recentemente, aqui no pré-pandemia, talvez uns meses, meio ano, talvez a pré-pandemia. E também tem a gamma-globulinémia, que na prática é não ter células que produzem anticorpos. Portanto, como não produzem anticorpos, ele estava sempre doente e que múltiplos internamentos, até que nós podemos diagnosticar e fazer coisas por ele e passá-lo a fazer com que ele passe a ter uma vida quase normal. Espero eu quase que normal. Sim, Sofia. Então vamos começar pelo princípio da história. Já percebi, ele estava sempre doente. O que é que era o sempre doente? O que eram os sintomas? Sempre doente não havia um mês em que eu não tivesse gastado dinheiro na farmácia com Salvador. Ou com o Benuron, ou com o Brufen, porque ele estava sempre... Nós até já o apelidávamos como o miúdo das ites, porque ele estava sempre com uma bronquiolite ou com uma otite, sempre qualquer coisa nesta área. E sempre a ir à urgência? Sempre a ir... Sim. É normal, está no infantário, portanto no infantário há muitas doenças, o primeiro ano de infantário, pronto, faz parte, até que começamos a achar que não era normal. Eu tinha o Salvador sempre doente, não havia mês em que eu ou o pai não tivéssemos que ficar uns dias com ele em casa.
Isso durante quanto tempo? 1 ano? 2 anos? Salvador foi diagnosticado em outubro de 2019 pelo Dr. João e tinha 4 anos. Pois, portanto 4 anos. Foram disto. 4 anos, sim. Antes disso, em 2018, Salvador tinha tido a situação que mais nos assustou, que foi um internamento porque ficou sem neutrófilos nenhuns. Glóbulos brancos. Glóbulos brancos. Sim. Não Os conheço. pais já são profissionais. Os pais são prós, exatamente, nós não. E então nós aí não achámos normal, não é? Mas ele tinha feito uma hemocultura, tinham dito que ele estava com isto começou tudo com uma situação de febre, que depois evoluiu para uma ferida no pé, um fungo. Entretanto, começaram por lhe dar antibiótico, volte cá daqui a uma semana, daqui a 2 dias, se o antibiótico não fizer efeito, voltámos lá daí a 2 dias e ele não apresentava melhoras nenhumas, quando ficou com febres, até que o pai foi com ele ao hospital mesmo, já o levou ao hospital e não o levou ao centro de saúde e disse, por favor, façam-lhe umas análises e vejam o que é que se passa, porque o miúdo está nisto há uma semana a tomar antibiótico e estamos aqui a injetar antibiótico sem saber como nem porquê, porque não havia um diagnóstico. E foi quando lhe fizeram as análises e viram que já não tinha neutrófilos, portanto estava mesmo ali mal. E tivemos que ficar uma semana em isolamento no hospital, onde nos indicaram que era uma infecção generalizada, fez a hemocultura, como não se chegou a conclusão nenhuma, pronto, ele já apresenta valores melhores, vamos para casa. Volta para casa. Passado 1 ano, na mesma altura do ano, voltamos a repetir o filme. Mas aí já eu estava muito mais alerta, não é? E então, quando entrei no hospital, disse, isto não é normal, por favor façam-lhe análises. Os pais têm sempre razão. Muitas vezes. Não Muitas tenho vezes. sempre, mas Muitas acredito vezes, que muitas sim. vezes, sim. E então, ele nessa altura, além da febre, já estar a fazer febre há uma semana, estava com uma fissura no rabinho. Então o Salvador, que quem o conhece sabe que ele é um miúdo que não para, não para mesmo. Passou um fim de semana completamente prostrado, a dormir. Eu não lhe podia segurar ao colo porque ele não tolerava sequer a mão no rabinho. Então, quando o levámos ao hospital, tivemos muita sorte com a médica que encontramos, que nós dirigimos-nos ao Hospital do Barreiro, que é a nossa área de residência, então indicaram-nos, como não tinham gastroenterologia pediátrica, aconselharam-nos a vir para um hospital de Lisboa. E então tivemos a sorte de ir para aquele hospital. E cruzarem-se com o Dr. João. Foi Sim, isso? foi. Resumidamente, depois acaba por ser isso. Ainda tivemos ali uns episódios em que se fizeram alguns despistes em que achávamos que ele podia ter aqui algum problema de uma doença inflamatória do intestino, exatamente. Mas depois recebo o telefonema do Dr. João para lá irmos e em 5 minutos, foi mesmo isto, em 5 minutos ele fez um desenho com a árvore genealógica, onde ouviu os pais e percebeu que no fundo já estavam aqui a estudar a situação de Salvador e em 5 minutos disse-me que tinha 99% de certeza do que era o problema de Salvador. Mas é preciso perceber uma coisa, que é o último médico tem sempre muito mais facilidade. Informação, e tem muito mais informação. É sempre espetacular, não é? Porque isto, mas é mesmo verdade. Porque imagino que sim, passou claro. muita coisa, eu já tinha tido uma pneumonia internada, já tinha tido um abscesso perianal, já tinha tido muita coisa infecciosa que nos fazia, para quem... Aqui acima de tudo é conhecer os sinais de alarme para as coisas e para as doenças. E depois, como estava a dizer, há uma coisa que nos ensina nas faculdades de medicina e cada vez se faz menos, que são histórias clínicas. E cada vez se pergunta menos às famílias, ou aos pais, ou aos doentes, nos adultos, o que é que os seus pais têm, que doenças é que há na família, o que é que se passou. E aqui com esta família, era uma história que dava 80% do diagnóstico era a história da família, que na prática era, a Sofia tinha tido um irmão, que tinha falecido no primeiro ano de vida, rapaz, tinha falecido no primeiro ano de vida, sem saber porquê, não é? Com uma infecção, e portanto, um tio-avô materno, sim, também, portanto, um tio da Sofia que também tinha morrido. Portanto, isto aponta-nos muito para um problema ligado ao X, portanto, que as mulheres são portadoras, os rapazes têm doença, e, portanto, isso associado ao resto da doença era muito linear o diagnóstico. Uhum. E aqui a questão é que é uma doença que, não tratada, tem uma mortalidade de 100% aos 10 anos. Portanto, as crianças falecem todas até aos 10 anos.
a grande maioria nos primeiros 6 anos de vida. Os miúdos tratados têm uma vida igual ao restante da população e uma qualidade de vida com algumas questões que a Sofia nos pode falar um bocadinho, porque eles têm que receber anticorpos. Portanto, nós fazemos administrações periódicas de anticorpos. Portanto, tirando isso, são crianças que vão à escola, que fazem a vida normal e que passam a ser crianças iguais às outras. Pois, eu ia perguntar à Sofia precisamente isso, como é que é gerir hoje a saúde do Salvador? Bem, primeiramente, acho que é importante dizer que no dia em que temos um diagnóstico, para mim, foi como se me tivesse saído o Euromilhões. Por muito que seja uma doença rara, é sentir que, e quando há uma percebi resposta. A gravidade do que seria para nós não haver esta resposta a tempo, foi mesmo, isto é o meu Euromilhões. Portanto, não tivemos ali muito tempo a lamentar-nos. Aquilo que fomos muito práticos foi, e agora? Como é que é? Como é que é a nossa vida a partir de agora? O Dr. João sempre foi espetacular nesse sentido, sempre foi muito prático, muita paciência para as dúvidas, que eram muitas. Naturalmente, faz parte, tem que ser. Tem dias. Tem dias, não pode dizer isso. Mas a partir daí, é um bocadinho como o Dr. João diz, o Salvador é um miúdo que é normal, para mim ele é um miúdo normalíssimo. A única particularidade que tem é que sim, recebe anticorpos semanalmente quando está a fazer a subcutânea em casa e mensalmente quando faz a administração via intravenosa no hospital. Mas de resto faz a vida perfeitamente normal. Ok, não bebe água da torneira, bebe água engarrafada, mas com isto eu vivo muito, muito bem. Mas podia beber da torneira, desde que tenha filtro. Às vezes bebe. Mas pode beber. Olha, já estamos a aprender mais um bocadinho. Sofia, e ele, como é que... Ele é pequenino, naturalmente. Ele tem essa... Que memória é que ele tem desse tempo todo de estar doente? E ele tem alguma... Resiste de alguma maneira a tudo isto, ou só o facto de se sentir bem já fez Salvador com é um que miúdo extremamente curioso. Bom, ótimo, sim. Sim. Então isso tem a parte muito, muito boa e depois tem a outra parte mais desafiante para os pais, que é porquê eu? Porquê é que eu tenho que fazer isto o resto da vida? Porquê é que eu tenho que fazer o tratamento? E isso é a parte que é mais... difícil às vezes, para nós pais é difícil. Mas há uma grande vantagem, é que as crianças tratar crianças é maravilhoso por isto, né? Que elas têm a doença e gerem a doença, não têm mais 1000 problemas acessórios à doença e a parte psicológica associada à doença. Aquilo passa a ser o normal dele, portanto este miúdo daqui a 3 anos vai ele próprio fazer a sua administração de anticorpos semanais e vive a sua vida normalmente como se nada fosse. E isto não tem impacto nenhum na vida dele. Vai ter na adolescência, obviamente, todos os nossos miúdos adolescentes têm ali um período que é mais difícil, onde se questionam muito, e aí sim, porque é que isto aconteceu e agora porque é que eu não posso deixar isto tudo, e por isso é que preciso ter muito bem estruturados os serviços para conseguir responder a todas essas etapas, não é? E ter equipas multidisciplinares com psicólogos, com, se for preciso, pedopsiquiatras, com nutricionistas, que nos permitam agarrar estes miúdos nessa fase. E normalmente nós temos uma relação de confiança com eles que nos permite claramente ultrapassar isso. Agora é preciso perceber essas fases e estar cá para os ajudar. Exato, e ajuda os pais naturalmente e manter o elo com os pais para garantir todos esses equilíbrios. É verdade, mas sabes, nós temos uma coisa que é, e estão aqui 2 bons exemplos, mas felizmente temos muitos, a nossa relação com os pais de miúdos de doença crónica é quase sem exceção muito, muito boa. Os pais são os nossos aliados em tudo e, portanto, eles sabem que podem contar connosco, mas nós sabemos que contamos com eles. E, portanto, eles são envolvidos em tudo e, acima de tudo, sempre que eles têm alguma questão, eles colocam-na e nós tentamos resolver o melhor que podemos, mas eles são nossos aliados desde o momento zero. Sofia, ainda tem dúvidas? Imagino que sim, todos os dias, se calhar, não sei. Dúvidas não diria, porque normalmente coloco as perguntas ao Dr. João. Aquilo que tenho é muita vontade que um dia surja a possibilidade de Salvador não ter que fazer este tratamento semanalmente. Sonho com o dia em que exista se calhar um tratamento menos evasivo.
que não é que não se viva a fazer isto, atenção, e muito, muito grata por isto existir, mas gostava que fosse uma coisa menos... Mas há uns fantasmas, não é? Nós agora tivemos, não sei se ouviram, foi durante a pandemia, acabou a imunoglobulina, acabaram-se os anticorpos. Sim. E portanto nós de repente tivemos um pool de várias dezenas de doentes que pairou o fantasma de deixarem de ter anticorpos, porque os anticorpos foram usados para tratar outras doenças, nomeadamente o Covid. Os dadores deixaram de dar sangue e portanto deixámos de ter anticorpos. E portanto essa gestão é difícil, e o de repente imaginar-se que um filho nosso deixa de estar protegido foi muito difícil. É aflitivo, imagino. Sim. E nós tivemos que transitar os doentes para que estavam todos em casa, fazer tratamento em casa, passar outra vez para o hospital, fazer tratamento no hospital, porque só tínhamos imunoglobulina endovenosa, mas já passou. É verdade. É verdade. Felizmente. Gonçalo, a sua história como pai do Santiago é talvez mais surpreendente, dadas as vicissitudes mais recentes, sobretudo, e dada a descrição que foi feita pelo João no princípio. Como é que tudo começou? Eu pego até um pouco na descrição que o Dr. João fez, e hoje em dia é muito feliz para mim estar aqui a ouvir o Dr. João e olhá-lo como um amigo, porque é mesmo isso que eu sinto. Que bom. Sim. O Dr. João ainda bem que ele existe. E isto logo em início de conversa introduz como foi das melhores pessoas que apareceu nas nossas vidas. Mesmo. Obrigado. Bem, a situação do Santiago muito delicada desde o início. Eu e a mãe, a Olísia, já tínhamos tido uma gravidez, ainda não éramos pais antes do Santiago, que infelizmente à 19ª semana se interrompeu sem causa aparente. Nunca encontramos as respostas. Um tempo mais tarde decidimos novamente tentar, e estava tudo a correr muito bem. Quando chegámos ali perto da 29ª semana de gestação, percebemos que havia algo muito errado através de uma ecografia que foi feita. E aí o nosso mundo desabou novamente. E não acreditávamos que estávamos a passar por tudo aquilo. Outra vez. Sim. Foi ali uma explosão de sentimentos que teve que ser muito bem gerida. Entretanto, não houve tempo para muito, porque o Santiago nasceu, porque a mãe estava a fazer uma pré-eclâmpsia. O Santiago até ainda foi alvo de uma transfusão intrauterina, mas não deu para aguentar muito Portanto, mais foi tempo. prematuro. Foi prematuro. À 29ª semana de vida, o Santiago nasceu com cerca de 1,3 kg. Meu Deus. E foi aí que a nossa jornada começou. Durante cerca de 4 meses, nunca se percebeu o que é que o Santiago tinha. O Santiago era um menino que ficava com febres altas, que ficava com manchas no corpo, ficava com partes do corpo completamente inchadas, e ele foi alvo de todo o tipo de antibióticos mais direcionados. Quer dizer que esteve sempre internado? Sim. Esteve sempre internado em incubadora. E depois, quando eu percebi, e a mãe percebeu também, que não estavam a ser encontradas as respostas, foi aí que o Dr. João entrou nas nossas vidas. Mais ou menos ali ao 3º mês de vida, o doutor foi chamado para ver o Santiago, e nós percebemos que talvez a resposta estivesse ali. Passado pouco tempo, mais ou menos aos 4, 5 meses, passámos a ser acompanhados diretamente pelo Dr. João e pela equipa, e até pego aqui um pouco naquela multidisciplina que o doutor falava há pouco, porque lembro-me da primeira reunião que tivemos para falar do Santiago e de aquilo que seria feito para mostrar ali o plano. Estava alguém também de uma outra área, que não diretamente da pediatria, sim, mas de uma outra área que não das imunodeficiências, que foi também ali uma aliada muito forte para se conseguir perceber e chegar a um diagnóstico. Eu posso-vos dizer que, passados os 15 dias do Santiago estar sob a alçada do Dr. João e da sua equipa, que o Santiago já parecia outro. A sério? Extraordinário. A sério, porque
não digo que foi rapidamente chegar a uma resposta de diagnóstico, que ainda demorou ali algum tempo, mas o doutor e a equipa encontraram o caminho daquilo que suspeitavam ser. Deixa-me só interromper, Sim. Gonçalo, um bocadinho, para perceber com o João isto. Temos um bebé de 4 meses, não tem uma história clínica assim tão Oi, tinha uma história extensa. clínica Tinha. muito florida. Tinha. Com 4 meses tinha. Mas eram, acima de tudo, as manifestações clínicas dele eram muito, muito sugestivas não de uma doença, mas de um grupo de doenças que eram mediadas por uma citocina. Portanto, ele tinha, quando ele ficava doente, ficava com muita febre, com inflamação das articulações, com umas manchas muito características, e aquilo autorresolvia-se. E, portanto, aquilo parecia muito ser um autoinflamatório mediado por uma citocina, e, portanto, nós resolvemos... E aí, honestamente, não é de todo o Dr. João, foi uma equipa, a nossa equipa multidisciplinar, que o discutimos dezenas de vezes. E, portanto, tínhamos um tratamento, fizemos um tratamento às cegas, achando que era aquilo que resultou muito bem para controlar a doença, que nos permitiu fazer a ponte, que ainda foi mais de um ano, até ele poder ser transplantado. E vir o diagnóstico e ser transplantado. Gonçalo, o que é que foi mais difícil? Já vamos ao transplante e à história, e essa história é impressionante, mas o que é que foi mais difícil? Foi o tempo que demorou a perceber, sabendo que o Santiago estava mal, ou foi depois perceber que a coisa era rara e grave? Bem, cada um desses pontos... Ouvimos a Sofia dizer que saiu o Euromilhões quando teve uma resposta, mas eu posso perceber que, enfim, haja aqui alguma dualidade, não é? São momentos diferentes, cada um com o seu peso. Nós sentimos muito seguros, sabendo que o doutor estava ali, estava a acompanhar, e nós víamos que o nosso filho estava a melhorar. Mas ainda não tínhamos o diagnóstico 100% fechado. A partir do momento que o doutor disse, ok, o Santiago tem esta doença, foi algo que bateu como uma pedra. Ainda nós já estávamos com a nossa parte sentimental um pouco esmagada, aquilo esmagou ali mais um pouco, mas depois percebemos que havia um caminho, e foi isso que nos deu a esperança para que o Santiago ficasse melhor e ficasse como está. Então conte-nos qual foi o caminho que seguiram a partir daí. Uma pequenina diferença que faz toda a diferença é que, no caso de Salvador, é uma doença clássica, muito bem conhecida, e que nós sabemos o que é que vai acontecer. No vosso caso não. No vosso caso é uma doença com muito poucos casos, a grande maioria falece antes do diagnóstico, os outros falecem pós-diagnóstico, e portanto há muito pouco relato de sobrevivência, e portanto nós não sabemos exatamente o que é que acontecia mesmo tendo um tratamento curativo. E, portanto, é diferente, é um impacto diferente de uma doença com uma mortalidade e com uma morbilidade mais pesada, e, portanto, que gera muito mais dúvidas na cabeça dos pais, não é? Naturalmente. E então o que é que aconteceu a seguir? Sim, eu ia dizer, no dia que o doutor disse, ok, é mesmo isto, lembro que chorámos muito, muito, muito. Mas ok, não sabendo ao certo o que iria acontecer, mas que havia um caminho, nós agarramos com todas as nossas forças a esse caminho. Depois de praticamente, foram 10 meses de internamento, fomos para casa os 3 pela primeira vez. Foi dos dias mais felizes das nossas vidas. Pois, imagino. Depois, em casa, ainda ser acompanhados regularmente, aqui com as consultas com o Dr. João, foi-se desenhando um caminho, e esse caminho seria o transplante, aqui o transplante de medula, que, pronto, sem grandes certezas, mas sempre com o pensamento muito positivo e de que iria correr tudo bem, avançámos. E foi aí que o doutor fez a ponte com um país estrangeiro para podermos ir e fazer o transplante. E foram para a Itália em plena pandemia. Exatamente. Como é que isso foi? Como é que conseguiram? Eles chegaram Vamos antes. ver, nós chegámos antes. Chegaram antes. É que depois. O problema foi depois de sair, certo? Ainda bem que chegámos antes, porque eu duvido que se já estivéssemos em pandemia tivéssemos chegado lá. Felizmente. O completo lockdown em Itália, cerca de 150 km do epicentro. Foi onde estiveram? Foi. Meu Deus. Foi. Mas eu vou ser sincero, não vou dizer que nos passou ao lado a questão da pandemia, mas nós estávamos fechados em hospital, estávamos internados os 3 durante muito tempo, e o nosso foco era completamente outro. Nós tivemos momentos muito complicados em Itália, porque o Santiago fez um primeiro transplante que não teve aqui o efeito desejado. Porque o Santiago não tinha dador, portanto o dador do Santiago foi o pai. Fui eu.
Foi o pai, portanto, que não era idêntico, era só metade idêntica, portanto ainda complicou mais. Sim. Sendo depois um transplante Apla idêntico, o segundo correu muito bem. Foi um sucesso e nós renascemos a partir daí. Nós, desde essa data em que vimos que... Mas vê a diferença? Isto é a visão de um pai. Sim. Correu muito bem, só tivemos uma estadia de 1 mês e meio nos cuidados intensivos após o transplante. Exato. E correu muito bem. Muito bem. Essa fase que nós, logicamente, já falámos muito. Eu tenho uma memória muito seletiva e tenho a sorte da minha esposa ser uma pessoa fantástica. Incrível. Positiva. E nós funcionamos muito bem, os três, aqui neste caso, em família, o filho com os pais, sendo sempre o Santiago aqui a nossa âncora. Ele é que nos dá toda a força para nós aguentarmos tudo aquilo que passamos, que foi complicado. Imagino, sim. Quer dizer, não, acho que não imagino. Mas se me perguntar se nós somos felizes, bolas, nós somos muito felizes. E eu passava por isto as vezes que fossem necessárias para chegar ao ponto em que estamos hoje. Nós somos uma família muito unida, muito feliz. Santiago é um menino também muito ativo, muito feliz, com uma enorme força e muita vontade de viver, acima de tudo. Que felicidade. Sim. O Santiago visita-o regularmente, imagino. Muito regularmente, sim. É preciso fazer um seguimento muito regular destas situações. Sim, idas é ao hospital, tratamentos, Depende medicamentos, o que é que envolve? Eu chamo muito pouco os miúdos para o hospital e os pais, é uma das maiores críticas que me fazem, é eu enxutá-los tanto do hospital e das consultas do hospital. Eu tento muito afastá-los do hospital e, portanto, o menos possível, mas dependendo do momento, depende. Há crianças que têm que ir semanalmente ao hospital, outras têm que ir mensalmente, outras têm que ir uma vez por ano. Depende, tem que manter uma vigilância apertada, claro que sim. Portanto, consultas regulares, medicação. A medicação é pesada? Depende. Muitas vezes depende. Depois deste tormento todo, neste momento, o Santiago não faz nenhuma medicação, não é? Zero. Maravilha. Nenhuma medicação. O Salvador, neste momento, só faz imunoglobulina. Pronto. E subcutânea semanalmente, mais nada. E vivemos também com isso. Muito bem, exato. Sim. João, o Hospital da Luz de Lisboa tem hoje um leque de especialistas em áreas específicas, dedicadas, algumas delas, a estas patologias. Que resposta é que nós hoje podemos dar aos pais que nos ouvem e que podem estar a passar por situações destas? Podemos dar todas as respostas. Ou seja, neste momento, o Departamento de Pediatria do Hospital da Luz tem capacidade para responder a todas as patologias crónicas ou não crónicas, raras ou não raras, que nos procurem. Temos muito orgulho naquilo que conseguimos fazer, mantendo uma multidisciplinaridade, muitos momentos de contacto entre a equipa para se discutirem os casos e conseguirmos perceber e desenhar o melhor caminho. Envolver as outras especialidades, nomeadamente a nutrição, a psicologia, a enfermagem, e conseguir de facto encontrar um caminho para elas. Nós abrimos uma consulta, que sou eu neste momento que estou a fazer, que é a consulta do doente sem diagnóstico ou com o doente complexo, porque sentimos que isto era uma necessidade que existia e que temos tido de facto bastantes doentes que nos permitem perceber o impacto que isto tem nestas famílias e, portanto, sim, neste momento nós temos um pequeno hospital pediátrico dentro de um grande hospital, que muito orgulho nos dá, ou seja, neste momento nós temos áreas diferenciadas, profissionais de todas as áreas, sejam elas transversais como a radiologia, a cirurgia, a anestesia, a ortopedia, a otorrino, a oftalmologia, dedicados à pediatria. E, portanto, conseguimos ser aqui uma orquestra que está muito bem, que funciona muito bem e que conseguimos, de facto, dar uma resposta o melhor possível às crianças. E muito completa. Muito completa. Sim. E, enfim, naturalmente eu tenho que lhe fazer esta pergunta para quem está a ouvir-nos e de repente está com esta dúvida. O meu filho, não sei o que é que o meu filho tem, o que é que eu hei de fazer, a que é que os pais devem estar atentos e quando é que devem procurar um pediatra? Eu acho que aí a ponte... Eu acho que aí, mais do que os pais, de facto, é muito a partilha com o seu pediatra e as pessoas devem, de facto, tentar comunicar com o seu pediatra, tentar encontrar respostas.
há muitas pessoas que vêm ter comigo e que, felizmente, não têm doença nenhuma rara, nem grave, nem esquisita, não é? E a grande maioria diria que não têm. Portanto, eu não consigo, honestamente, Graça, eu não consigo estar aqui a encaixar assim umas caixas pequeninas onde diga se tem isto, aquilo ou aquilo outro, Claro, é estranho. imagino, Não sim, é possível não é fazê-lo. possível. Mas, acima de tudo, é perceber que às vezes temos respostas, outras vezes a resposta é felizmente não há resposta para dar e está tudo ok e vai melhorar. Acima de tudo, temos é que ter mente aberta para procurar respostas e não a tentar esquecer porque não vamos saber. Isso é que eu acho que é inaceitável. Exatamente. Bom, esta conversa podia não ter fim tão depressa. Eu peço desculpa, mas vamos ter mesmo que ficar por aqui. Mais uma vez, obrigada, Sofia. Obrigada, Gonçalo. Muito obrigado. Pela disponibilidade, pela clareza, pelo testemunho tão importante e tão cheio de esperança que nos trouxeram e partilharam com todos os que nos tiveram a ouvir. Obrigado. Obrigada também, João, mais uma vez. Obrigado, Deu-nos a Graça. oportunidade para uma conversa única. E assim que esteve desse lado, mas sempre no podcast do Hospital da Luz, prometemos voltar com os nossos pediatras para responder a todas as dúvidas. Até breve. Obrigado. Até breve. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.